Amados irmãos em Cristo, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Louvado seja Deus, porque Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu gostaria de meditar com vocês nesta noite na palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos de 1 a 10, que diz assim: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceu-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, através da sua santa palavra. Meus irmãos, há muitas ações humanas que, embora bem intencionadas, tornam-se inúteis. Muitas vezes pensamos até que estamos agradando a Deus e não estamos. Então, não basta apenas ter boas intenções, é preciso fazer as coisas certas. E foi isso que aconteceu com as mulheres que vieram da Galileia. Elas amavam muito ao Senhor e queriam oferecer-lhe o melhor. No entanto, meus irmãos, a sua motivação era errada, pois elas estavam buscando entre os mortos aquele que vive. E com base nisso, queremos falar para vocês sobre o seguinte: bem intencionadas, mas equivocadas. Podemos dizer que aquelas mulheres estavam bem intencionadas, mas equivocadas. Em primeiro lugar, porque levaram para Jesus uma oferta desnecessária. Como podemos ver no versículo 1, elas levaram para Jesus Cristo aromas para embalsamar o seu corpo. Então as mulheres foram embalsamar o corpo do Senhor, estavam bem intencionadas, mas completamente equivocadas, pois elas estavam buscando uma pessoa viva entre os mortos. Elas estavam tratando Jesus Cristo, meus irmãos, como se ele estivesse morto. É como certa vez eu pude assistir uma reportagem de um homem que mostrava a sua angústia porque a Previdência Social havia considerado que ele estava morto. E ele dizendo: eu estou vivo, eu não estou morto, mas para a Previdência, ele constava lá que ele estava morto. E como foi difícil para ele, como ele se sentiu ofendido com aquilo, ser tratado como morto estando vivo. E eu pergunto: como você se sentiria se as pessoas lhe tratassem como se você estivesse morto? Embora aquelas ofertas, meus irmãos, fossem valiosas e importantes, elas não serviam para o Senhor. Jesus não precisava delas. Aquelas especiarias eram muito caras, custaram muito dinheiro e esforço, mas eram inúteis. Jesus não queria ser tratado daquela maneira. E, meus irmãos, infelizmente, há muitas pessoas ainda hoje servindo a um Senhor morto, relacionando-se com Jesus como se ele ainda estivesse morto. Um Senhor que tem olhos, mas não vê.
Tem boca, mas não fala. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não anda. Que som nenhum lhe sai da sua garganta. Um Senhor que não se importa com a sua vida, nem faz caso dos seus pecados. Então, meus irmãos, nós não cremos num Cristo que ainda está pregado na cruz, nem num Cristo que está retido no túmulo. Como diz o poeta sacro, não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. Então nós não cremos naquele Cristo da procissão, naquele Senhor morto que precisa ser carregado nos ombros das pessoas para se locomover. Não é esse o nosso Cristo. Então, meu irmão, meu amigo, não trate Jesus como se ele estivesse morto, porque ele está vivo e bem ativo. Pois a palavra de Deus nos diz em Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Aquelas mulheres estavam bem intencionadas, mas equivocadas, porque elas estavam procurando Jesus Cristo no lugar errado. Meus irmãos, aquelas mulheres desejavam muito reencontrar o Salvador e por isso foram procurá-lo no túmulo. No entanto, Jesus não estava mais lá. O túmulo não é lugar de vivos e sim de mortos. E a palavra de Deus diz que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Então, Jesus não ficou detido na tumba. Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, aquele era o lugar errado para encontrá-lo. E a pergunta que eu faço é: onde você está procurando Jesus? Jesus está vivo e bem perto de você. Ele pode ser encontrado pela fé, pois a palavra de Deus diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então hoje é o tempo de buscar o Senhor, pois a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E você pode sim encontrá-lo se você buscá-lo de todo o coração, pois o Senhor Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Aquelas mulheres estavam, meus irmãos, bem intencionadas, mas equivocadas, porque elas não lembraram das palavras do Senhor Jesus. Então Jesus havia informado os discípulos acerca de tudo que lhe aconteceria, que era necessário que ele fosse para Jerusalém, que ele sofresse muitas coisas, dos principais sacerdotes, que fosse morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então, Jesus deixou bem claro que era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse. Mas diante de tanta clareza, meus irmãos, eles não entenderam as palavras do Senhor. E muitas pessoas estão laborando em erro doutrinário e prático por falta de conhecimento das Escrituras, pois o Senhor Jesus disse aos saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Outros estão acreditando em mentiras e até estragando suas vidas no pecado por falta de conhecimento, de entendimento das Escrituras. Então o segredo para não viver pecando é guardar a palavra de Deus no seu coração. Como diz o salmista: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A ignorância da palavra leva o povo, as pessoas à destruição. Como diz o profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, meus irmãos, o mundo está um caos, porque as pessoas não têm dado ouvidos à palavra do Senhor. Então, diante desta realidade, a atitude das mulheres demonstrou amor e devoção, mas também falta de fé. Elas deveriam ter lembrado das constantes palavras do Senhor, de que ressuscitaria ao terceiro dia. A nossa prática religiosa não basta ter amor e devoção,
é preciso que ela seja norteada, meus irmãos, pela palavra de Deus. Então, quando cremos que Jesus está vivo, isso produz algumas implicações práticas da nossa vida. Primeiro, nós desejamos ter íntima comunhão com Ele através da leitura da palavra e da oração. Segundo, nós oferecemos a Ele um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Terceiro, nós nos afastamos do pecado e buscamos a purificação, pois a palavra de Deus diz que a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança. E quarto, nós nos esforçamos para guardar os seus mandamentos, pois a palavra de Deus diz que quando nós amamos o Senhor, os seus mandamentos não são penosos. E quinto, nós procuramos andar nesse mundo assim como Jesus andou. Então, esta palavra que nós temos da parte de Deus para o seu coração nesta noite. Não busque entre os mortos aquele que está vivo. Jesus está vivo e Ele está presente e Ele pode transformar e abençoar a tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.